20, versos 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos, meus irmãos, de fato, eles dizem respeito à vontade de Deus. Para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida. Os 10 mandamentos dizem respeito à lei de Deus. É claro que esse é um assunto vastíssimo, profundo. Poderíamos ficar o ano inteiro só pregando sobre os 10 mandamentos e certamente não esgotaríamos tudo que eles têm a nos ensinar. No Antigo Testamento, especialmente, a gente sabe que existem centenas e centenas de leis. Eu estou relendo, como os irmãos sabem, vários aqui estão comigo nessa jornada, a toda a Bíblia, e aí você voltar e verificar cada uma dessas leis é algo extremamente edificante. Mas o Decálogo, ou os 10 mandamentos, é um resumo dessa lei revelada de Deus para as nossas vidas. E hoje, nessa mensagem introdutória, nós vamos destacar apenas 4 lições, ou 4 aspectos importantíssimos para que a gente entenda e obedeça a lei de Deus, para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. E o primeiro aspecto que eu quero trazer aos irmãos é que a lei de Deus, ela é a vontade de Deus, não é a vontade de homens, não é a vontade de uma religião, não é a vontade de uma filosofia, nem mesmo de uma denominação. A lei de Deus é a vontade do próprio Deus. Observe que o texto começa: Então falou Deus todas essas palavras. Foi o próprio Deus quem falou. Foi o próprio Deus que abriu a sua boca e trouxe a sua direção, a sua ordem, os seus mandamentos. É claro que ele falou primeiro aqui a Moisés, mas Moisés, muito antes de ser um legislador, um governante, um líder, Moisés foi um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus e falava em nome de Deus. Mas mesmo ele falando ao povo, foi Deus que o comunicou esta palavra e este mandamento. E no caso especificamente dos 10 mandamentos, tem um pequeno detalhe, que diz as Escrituras que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Que o próprio Deus escreveu, não foi, claro que depois houve naturalmente Moisés fazendo registro nos pergaminhos, mas no primeiro momento, aliás é o único momento que a gente vai ver Deus mesmo escrevendo, porque todo o tempo Deus usa homens santos inspirados por Ele para escrever, mas Ele faz questão de escrever com a sua própria mão para ser entregue aos homens e para ser entregue especialmente ao seu povo. Então, os 10 mandamentos, meus irmãos, não é a vontade minha, do pastor André e do pastor Joás, somente. Claro que nós também temos alegria, encorajamos e vamos pregar aqui todos esses 5 domingos, exortando a todos nós a vivermos de acordo com a lei de Deus. Mas é a vontade do Senhor, é a vontade do Supremo Pastor. Por isso, irmãos, é que é preciso levar a sério. É por isso que precisamos ter temor, precisamos dar ouvidos, é preciso conhecer. Irmãos, uma das coisas mais lamentáveis da cristandade moderna é a ignorância acerca dos mandamentos. Se você pesquisar em qualquer país, aqui no Brasil não é diferente. Você crê em Deus? Creio. Tá, mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu não sei. Onde é que você encontra de fato a vontade de Deus? Como você descreveria em 10 pontos a mensagem de Deus, a ordem de Deus? As pessoas não conhecem. E algumas desprezam coisas simples. Eu sei que isso não é suficiente, mas uma das coisas que eu recomendo mesmo é literalmente decorar os 10 mandamentos. Porque se você lê, se você decora, você os lembra, mesmo quando você não está com a Bíblia aberta. E eu sei que alguns pais aqui são zelosos, mas se você não tem sido, querido pai, comece desde cedo. Não espere seu filho crescer para ele conhecer os 10 mandamentos, para ele obedecer. Inculque, fale, explique. Viva de acordo com esses 10 mandamentos, ajude seus filhos a viver, porque eles são fundamentais para toda a existência dos seus filhos.
E ao longo de toda a Bíblia, irmãos, o próprio Deus declara que os mandamentos são dele, que essa é a sua vontade objetiva. Se você for parecido comigo, você certamente muitas vezes fica ansioso por não discernir, não saber qual é a vontade de Deus, por exemplo, quanto a decisões do dia a dia. Jovens que às vezes ficam ansiosos sobre a vontade de Deus, quanto onde vai estudar, com quem vai casar, adultos, casados, que ficam com dúvidas sobre a vontade de Deus, sobre qual igreja onde vai servir, se vai mudar. É natural que a gente tenha esses momentos, mas, meus irmãos, muitas vezes essa ansiedade por discernir a vontade futura de Deus nos faz esquecer da vontade de Deus revelada, da vontade de Deus objetiva. Enquanto você não sabe ainda o que Deus tem revelado para o futuro, enquanto eu te mostrar, alegre-se, contente-se, fixe, preste atenção em fazer a vontade de Deus revelada. Porque se você não obedece à vontade de Deus escrita, revelada, objetiva, você pode até discernir o que Deus deseja para você para o futuro, mas você vai desobedecer. Então comece com aquilo que já está claro, com aquilo que Deus já nos deu. Embora muitos não conheçam, embora muitos rejeitem a lei de Deus, embora muitos debochem da lei de Deus, se você clicar na internet, você vai ver quantos deboches contra a lei de Deus. Mas apesar disso tudo, essa lei continua sendo superior, continua sendo a lei de Deus, imutável, eterna, permanente. Irmãos, os 10 mandamentos, eles são maravilhosos, porque na verdade os 10 mandamentos revelam o caráter do próprio Deus. Tudo que eles nos ensinam fala de Deus, de quem Ele é, de sua justiça, de sua retidão, de seu amor, de sua graça. A autoridade da palavra, a autoridade dos mandamentos, a autoridade da lei de Deus, vem do fato de serem a vontade do próprio Criador. O profeta Isaías, ele registra esse reconhecimento lá no capítulo 33, 22, e eu fico assim maravilhado, porque nesse versículo que eu vou ler agora, você observará que Deus, na verdade, é superior e Ele é aquilo que, por exemplo, uma república pretende ser, né? Uma república pretende, uma república decente, né? Ela governa-se, ou ela é governada por meio de 3 poderes, lembra? Todo mundo sabe, você é só estudante de direito igual o Vitor para saber, né? Nós temos o poder lá legislativo, temos o executivo e temos o judiciário. E hoje um dos grandes dramas do Brasil, das dificuldades, é justamente o equilíbrio, o respeito com todos esses 3 poderes. Mas a Bíblia diz que esses 3 poderes estão na mão do Deus vivo. Porque diz a palavra de Deus em Isaías 33 e 22, porque o Senhor é o nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, é o nosso presidente, é o nosso governador, poder executivo. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar à lei de Deus, precisamos nos curvar diante dela, e podem as nações mudarem suas leis, podem fazer o que quiser, mas a gente sabe que a lei de Deus não muda, e ela continuará a nos governar. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, um aspecto importantíssimo para considerarmos, é que a lei de Deus é a vontade de Deus para todas as pessoas. Observe que Deus diz, eu sou o Senhor. E se você observar lá, você vai ver em todas as letras maiúsculas, Senhor, destacando, eu sou Yahvé, eu sou Jeová, eu sou o Senhor de todo o universo, de todas as criaturas. O meu domínio está sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Então, uma vez que os mandamentos são de Deus, e Ele é o Senhor de toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os seres humanos, então essa é a vontade de Deus para todos os homens. Essa é a vontade de Deus para todos os homens em todos os lugares, em todos os povos, em todas as culturas, em todos os tempos. A lei de Deus não caduca, a lei de Deus não é ultrapassada, ela é relevante, ela é atual, ela é permanente. Passa tudo, mas a palavra de Deus não passa. A Bíblia revela e a história tem confirmado os princípios da lei de Deus, eles estão presentes em algum grau em todos os povos e nações do mundo.
qualquer cultura, qualquer lugar, existe vestígios da lei de Deus. É claro que a gente sabe que em muitas culturas e em muitos povos, esses princípios estão debaixo de um amontoado de pecados. Estão debaixo de um amontoado de superstições, de desobediências, de falhas, de corrupção, de uma cultura extremamente deteriorada pelo pecado. Mas mesmo nos corações mais duros, nas mentes mais cauterizadas, diz a Bíblia, que os mandamentos de Deus estão na sua consciência, na consciência de cada humano, ou quem sabe na sua inconsciência, ainda não revelada. Isso é muito claro, lembra de Romanos 2? Paulo nos lembra dessa verdade, diz assim a palavra de Deus: quando os gentios, e aqui povos, todos os povos da terra, que não têm lei, não têm a lei de Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei de Deus, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Está lá presente. Você pode encontrar o mais vil pecador, a pessoa mais horrenda, mas ele sabe, ele tem a consciência de muitos dos seus pecados. Eu não sou médico, não posso atestar isso, mas eu imagino, penso, que até o mais terrível psicopata, que tem a característica principal de não sentir culpa, de não perceber a gravidade do mal que ele faz contra os outros, mas ali está, de alguma forma, a lei de Deus cutucando e mostrando que ele está errado. Irmãos, cada país pode e deve ter a sua Constituição soberana que o norteia. Mas a lei de Deus é a Constituição divina sobre toda a terra, sobre todas as nações, e especialmente sobre um povo que clama pelo nome do Senhor, o povo de Deus. Quando dizemos que a lei de Deus é para todos os homens, isso inclui também os cristãos. Eu sei que parece óbvio dizer isso, Claro. Mas sabemos que muitos cristãos têm desprezado a lei de Deus, inclusive os 10 mandamentos, alegando ser a lei de Deus algo exclusivo do Antigo Testamento, ou algo exclusivo do povo de Israel. Irmãos, essa maneira horrível de pensar tem trazido prejuízos para a igreja já há muitos séculos. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você verá que Jesus Cristo e os apóstolos afirmaram a importância da lei para a igreja e os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus, ele declarou: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, ao contrário, eu vim para cumprir. Apóstolo Paulo declarou: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Quem diz que a lei de Deus é injusta não a conhece, está vendo com os olhos do pecado. Todavia é importante prestar atenção na observação que o apóstolo Paulo faz sobre a lei, quando ele escreve para Timóteo. Eu imagino Timóteo, jovem pastor, tipo pastor André assim, bonitão, novo, casado com uma moça bonita igual a Carol, pastoreando a igreja em Éfeso, aquele povo difícil ali. Timóteo tinha mais ou menos a idade do pastor André, E ele estava ali lutando, e naquela igreja em Éfeso havia gente do quanto é jeito, havia judaizante, havia gente liberal, havia gente que rejeitava a lei, havia gente legalista. E aí o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: presta atenção, você é o pastor dessa igreja, e você precisa entender que a lei é boa, porém é preciso ter a aplicação devida da lei. Olha o que ele diz, que coisa mais rica. 1 Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Existe, então, uma maneira ilegítima de usar até a lei de Deus. Olha que coisa. Aliás, todo mundo sabe disso, qualquer lei pode ser usada aí, a gente tem visto, nas batalhas de tribunais, quando um defende e outro acusa. Gente, alguém está errado aquele negócio ali, mas todo mundo diz que está certo, Todo mundo acha que está certo. Mas alguém está usando de maneira ilegítima a lei.
Quando vai recorrendo, né, que um tribunal aqui dá uma decisão, o outro decide outra coisa, outro decide outra coisa, e lá no STF decide outra coisa, alguém errou nesse caminho, alguém usou a lei de modo ilegítimo. Claro que, pensando de uma maneira nacional e na jurisprudência, a coisa mais terrível é quando o STF erra. É óbvio que o estrago vai ser maior, porque acaba tornando uma nova lei para todo mundo, né? Por isso deveríamos orar e jejuar por todos aqueles homens, para que eles legislem mais próximo daquilo que é justo, daquilo que é correto. Mas voltando ao caso de Timóteo, da igreja dos cristãos, o uso legítimo da lei de Deus precisa levar em conta um fato histórico e teológico, que às vezes a gente esquece. Dentro da lei de Deus, na lei do Antigo Testamento, nós temos basicamente 3 tipos de leis: lei moral, lei civil e lei cerimonial. As leis civis de Israel, né, e as leis cerimoniais da cultura, do culto judaico, nós não estamos mais obrigadas a obedecê-las, porque diz a Bíblia que elas são sombras das coisas que haviam de vir. Sumiram em Cristo, apontaram para Cristo e acabaram para nós, não há obrigação. Quer ver um exemplo muito interessante disso? O adultério continua sendo pecado? Sim, mas a lei civil de Israel dizia que se fosse uma mulher pega adulta, ela deveria ser morta. O homossexualismo continua sendo pecado? Continua, mas a lei civil dizia que ele deveria ser morto. Mas hoje, nenhum cristão e nenhuma pessoa de bom senso vai querer matar alguém que adulterou ou que praticou atos libidinosos ou qualquer outra coisa. Porque isso era uma lei civil que fazia algum sentido naquela cultura, naquele momento da história, para aquele povo, mas não faz nenhum sentido para nós hoje. Então isso não é cabível. Os sacrifícios de animais no culto do Antigo Testamento eram leis cerimoniais. É um exemplo de lei cerimonial. Eles eram importantíssimos para trazer o temor de Deus, para que as pessoas se aproximassem de Deus com honra, com respeito, com reverência. Hoje o culto a Deus continua sendo uma exigência, meus irmãos. Ninguém pode ficar pensando, muito menos o cristão, se eu vou cultuar a Deus ou não. Mas é óbvio, é claro, que não há necessidade de matança de animais para cultuarmos o nosso Deus. A gente só mata animal na hora do churrasco, né? Mas para o culto não há necessidade, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi crucificado por nós. E além disso, meus irmãos, cada ser humano que se rende a Cristo torna-se o templo do Espírito Santo, e assim ele pode adorar a Deus em espírito e em verdade em todo lugar. Então, leis civis, leis cerimoniais, elas não estão mais valendo para nós. Mas todos os princípios morais e espirituais do Antigo Testamento continuam presentes no Novo Testamento. Você não verá no Novo Testamento repúdio a nenhum dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Assim como o Evangelho já estava de alguma forma no Antigo Testamento, a lei moral divina também faz parte do Novo Testamento. E todos os homens, e principalmente os cristãos, devem obediência à lei de Deus. Mas, irmãos, precisamos ser honestos, todos nós. Todos os homens, inclusive os cristãos, não obedecem perfeitamente à lei de Deus. Isso nos leva ao terceiro aspecto dos 10 mandamentos, como a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a lei de Deus é a vontade do Deus pessoal e salvador. Observe aí comigo: teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Além de ser Jeová, o Senhor, o Criador de todo o universo, acima, com seu trono altíssimo, Ele é um Deus pessoal, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus do seu povo. É um Deus que se importa, que se envolve com as suas criaturas, com o seu povo, com a sua família, com os seus filhos. Não é o Deus da filosofia deísta, né, que acredita que Deus criou tudo, colocou a ordem na casa e se mandou e deixou a engrenagem, né,
correndo e as leis da natureza, as demais leis guiando tudo. Não, ele está presente com aquele que o busca e ele se importa com os seus. A lei de Deus nos é dada por um Deus que se relaciona com sua criatura de forma particular com o seu povo. E sendo este Deus perfeito, justo, santo, ele não pode aceitar que eu e você nos relacionemos com ele de qualquer forma, que nós vivamos de qualquer forma. Ele exige que nós vivamos de acordo com o que ele é, com o seu caráter, com a sua vontade. É por isso que você vai encontrar, desde Gênesis até Apocalipse, esse eco da ordem divina. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Observe que os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com o próprio Deus. Preste atenção hoje à noite, domingo de manhã, no outro domingo de manhã, à noite, você verá. Os outros 6 mandamentos vão falar do nosso relacionamento uns com os outros, com o próximo, com os seres humanos, com as pessoas. Mas todos eles falam de relacionamento. Os mandamentos são extremamente positivos, no sentido de que apontam para o que Deus requer do homem. Mas vocês já observaram que todos eles começam com um imperativo negativo? Não, né? Eles são dados no imperativo negativo, não faça isso, não faça aquilo, porque aqui é uma denúncia contra a inclinação pecaminosa do ser humano. O homem natural, sem Deus, está não somente inclinado ao pecado, ele está escravizado pelo pecado. E porque ele está escravizado pelo pecado, como o povo de Israel esteve escravo no Egito, ele precisa de um redentor, ele precisa de um resgatador, ele precisa de um libertador. E é exatamente isso que esse Deus que deu esse mandamento é. Então ele não nos dá o mandamento para nos escravizar, Deus nos dá os mandamentos para nos libertar, para sermos semelhantes a Ele, para sermos parecidos com Ele, para que nós vejamos o jugo do pecado, para que nós tenhamos consciência do que é certo e o que é errado e andemos pela via da santidade. É assim que Ele se apresenta ao entregar a sua lei ao seu povo: teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Mas Deus continuou e continua sendo Deus resgatador, meus irmãos. Ele diz em Isaías 43:11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mas seu poder, seu amor e seu caráter salvador se revelou de maneira mais linda, completa, eficiente, eficaz, quando ele enviou Jesus. O anjo do Senhor disse a José: José, não abandone Maria, ela está grávida, mas preste atenção no que eu vou te dizer, José. Maria dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Jesus significa que ele salvará o seu povo do pecado deles. Meus irmãos, a lei de Deus, ela é importante porque ela nos mostra a maneira correta de vivermos na presença de Deus e dos homens. Mas a lei não tem poder para fazer com que eu viva na presença de Deus. Somente Jesus Cristo tem poder para conceder que eu viva de acordo com a vontade de Deus. E diante dos homens, em todo lugar. Ou sozinho. Sabe, quando você pode fazer o que você quiser, que parece que ninguém vai descobrir, mas e que você se sente tentado a fazer o mal, você pode não fazer o mal, porque Cristo, que foi tentado em todo o mal, venceu todo o mal, e pode também fazê-lo vencedor. Irmãos, Jesus Cristo cumpriu cabalmente a lei de Deus, vivendo de uma forma perfeita. Não que tenha sido fácil para Jesus, né? Às vezes algumas pessoas acham, Jesus viveu de forma perfeita que era filho de Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Enquanto homem, ele padeceu tudo que a gente padece, exceto a prática pecaminosa. E a Bíblia diz lá em Hebreus 5:8 que, embora ele sendo filho, e filho com letra maiúscula, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu.
Obedecer não é fácil para ninguém. Você que tem um bebê que está criando, sabe. E se não sabe, fique sabendo agora. O seu filho não nasce sabendo obedecer. Ele precisa aprender a obedecer. Eu preciso continuar aprendendo a obedecer. Quando chegamos aos 80 anos de vida, ainda estamos aprendendo a obedecer. E Jesus aprendeu a obedecer para que eu e você também aprendamos a obedecer. E muitas vezes vem pela via do sofrimento, como diz o próprio Cristo, está aqui na palavra. Mesmo sem pecado algum, Jesus recebeu a punição rigorosa da lei, morrendo em lugar do pecador, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que verdade maravilhosa em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, é da vontade de Jesus, o Senhor, o Mestre, cheio de amor e de graça, que a gente obedeça os mandamentos. Ele mesmo declarou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas em quarto e último lugar, eu quero considerar com os irmãos que a lei de Deus é a vontade do Deus único e verdadeiro. Isso está expresso no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Vamos falar juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Vamos fazer um propósito aí. Não precisa prometer nada para Deus, não, porque você promete para Deus, não cumpre, você arruma um problema. Mas promete bem para você mesmo, quem sabe, né? Aí o problema é menor. Decore os mandamentos. Aproveita essa série. Olha, até na última pregação, daqui a 5 semanas, eu vou recitar os 10 mandamentos de cor e salteado. Depois você me conta se você conseguiu. Tá bom? Para a gente celebrar ao Senhor juntos. Ou seja, a prioridade da lei divina é que Deus seja conhecido e reconhecido e adorado como de fato Ele é, Deus único e verdadeiro. Parece óbvio, se Ele é o único e verdadeiro Deus, é o único verdadeiramente digno de ser adorado. Se Ele é o único e verdadeiro Deus, nem mesmo existe outro Deus para ser adorado. Por que então, né, que Deus fala o óbvio e coloca em primeiro lugar? Irmãos, precisamos descartar algumas coisas que a gente ouve por aí afora, que isso nunca entra no seu coração. Mas é bom lembrar, nós podemos dizer com segurança que não existem outros deuses que ameaçam ao Deus poderoso e soberano. Não existe, nunca existiu, nunca souberá, nunca haverá. O primeiro que tentou fazê-lo, Deus o expulsou da sua presença, que foi Satanás. E certamente o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, não é um ser inseguro, não é um ser ciumento, invejoso, egoísta, que tem medo de ser passado para trás por outros deuses. Então ele precisa, né, não é essa a motivação divina de dar este mandamento. Por que então Deus começa os 10 mandamentos com esta ordem? Não terás outros deuses diante de mim. Existem algumas razões. A primeira delas, meus irmãos, é porque o coração humano, como um escritor já disse, é uma fábrica de ídolos. O coração humano cria ídolos, mais ídolos, e mais ídolos, e mais ídolos. Ídolos são falsos deuses, os quais são criados e adorados pelo homem. E é lamentável a gente observar que hoje, eu tenho absoluta convicção disso, nunca existiu. Eu sei que o panteão grego, romano, tem centenas de deuses. Os pagãos, né, da época do Antigo Testamento tinham muitos deuses. A Índia tem, não sei quantos, mas irmãos, nunca houve tantos ídolos no mundo como há hoje. Hoje se multiplicam, e nesse mundo globalizado, né, as pessoas então conhecem e vivenciam e buscam deuses que eles nunca nem ouviram. O mundo avança em conhecimento científico e tecnológico,
mas ele regride as mais antigas e terríveis superstições, misticismo, paganismo e idolatria. Packer, que é um escritor reformado, ele faz essa denúncia, né? Quando a ciência moderna diz, por exemplo, que o universo é eterno, ela está simplesmente fazendo eco ao paganismo de Platão, adorando a criatura, a matéria, em lugar do Criador, porque a Bíblia diz que só Deus é eterno. Um outro escritor, ele classificou todos os ídolos em 4 classes, vamos dizer assim, 4 tipos, né? Ele diz que existem os ídolos do nacionalismo, da superstição, dos negócios e do entretenimento. Depois você pesquisa mais sobre isso, eu não consigo agora explicar muito sobre isso. E o Packer, ele vai dar outros nomes para essas classes, né? O nacionalismo, por exemplo, ele vai falar de tribalismo, né? A minha tribo é que é a mais importante, então tudo dela se torna um ídolo, né? As superstições envolvem todos os misticismos que a gente vê aí, todas as coisas. A gente fica assim, quando a gente olha, a Índia é um exemplo mais forte disso, até onde eu conheço, né? É onde uma barata é um deus, né? Eles olham para cada ser como um deus, adorando a criatura ao invés do Criador. Toda sorte de misticismo, paganismo, não dá para listar aqui agora, né? Mas, irmãos, talvez um dos que mais ataca, na minha opinião, hoje, ao mundo inteiro, é o entretenimento, né? A internet começou com o cinema, né? Depois com a televisão, agora com a internet. Nada disso em si é pecado. O teatro não é pecado em si, o cinema não é pecado em si, a internet não é. Mas como esses instrumentos estão predominantemente na mão de Satanás, entretendo as pessoas, desviando a atenção das pessoas para aquilo que de fato é importante. Sobretudo, desviando a atenção de Deus, das pessoas, tirando a atenção do Senhor, daquilo que importa. Sempre as pessoas estão prestando atenção naquilo que é efêmero, que é fútil, que é passageiro, que é pequeno, que é fugaz. Mas quais seriam alguns ídolos no meio e na vida de muitos que se denominam cristãos? Será que temos ídolos em nosso meio? E o J.I. Packer, ele fala dos seguintes deuses. Depois você pesquisa lá que você vai entender melhor ainda. Porque ele mostra que uma das evidências que uma pessoa está fabricando ídolo é quando ele deposita sua fé em algo que não é Deus. Então ele vai dizer assim, primeiro momento que um cristão pratica idolatria, quando ele coloca fé na fé. A própria fé se torna uma idolatria. Eu creio e eu decreto, eu creio e tudo está na mão daquele que crê. Fé na experiência. Quando a pessoa para de prestar atenção na revelação objetiva de Deus e coloca uma experiência particular como aquilo que determina a vontade de Deus na sua vida e muitas vezes cai em profunda desobediência àquilo que Deus revelou. Esse daqui para mim é um dos mais complexos, né? Fé no amor. Quando a pessoa desvia sua confiança em Deus para colocar sua confiança no amor. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é amor? Sim. Mas a Bíblia fala também que Deus é um fogo consumidor. Então, quando você elege um atributo de Deus e passa a adorar exclusivamente esse atributo, de tal forma que você esquece os outros atributos, e em nome, por exemplo, do amor, começa a contradizer a revelação objetiva de Deus, que hoje é o que mais o mundo faz, isso é idolatria. Tudo pode em nome do amor. Não, não pode não, querido. Se é desobediência, é idolatria, você não deve fazer. Fé em si mesmo, né? Com todo respeito, eu não estou falando que todas as pessoas que trabalham com coaching são assim. Mas se não todos, 99,999%. Vou deixar o 0,1% aí para alguns, né? Fé em si mesmo, né? Fé em si mesmo. É o que você é o cara, vai lá. E é claro que não poderia deixar de falar na fé na felicidade, né? Porque o que importa é ser feliz. Então, em nome da felicidade, você acaba com o casamento, você adultera, você rouba,
semente, porque o importante é o bem-estar. Só que todos esses ídolos têm trazido mais e mais dor e tristeza para a humanidade. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, por que Deus dá esse mandamento de uma maneira tão direta, mesmo sendo óbvio, não terás outro Deus diante de mim? Porque a idolatria é a essência de todas as formas de pecado. A pobreza de adoração ao Deus vivo, como nós aprendemos aqui, né? Gostei desse termo, nunca mais vou esquecer, né? Vou falar isso o resto da vida. A pobreza de adoração é revelada por toda sorte de pecados. Tudo que se chama vício é, em sua raiz, a mais profunda idolatria e pecado. Terceiro lugar, porque a escravidão da idolatria é a causa de todas as tragédias e sofrimento de todos os homens, de todos os tempos, em todos os lugares. Se você idolatra um partido, se você idolatra um líder político, se você idolatra uma filosofia, se você, qualquer coisa, começa as confusões e a mortandade e a violência. Se você idolatra uma denominação, um nome de uma placa de igreja, começa a dor e a destruição, e são muitas as tragédias. Só existe plenitude de alegria e vida em Deus, meus irmãos. Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Os ídolos são ladrões. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas esse primeiro mandamento foi dado em quarto lugar, porque se o homem não se arrepende de sua idolatria, se o homem não deposita sua fé exclusivamente em Deus, como único e verdadeiro, este homem está irremediavelmente perdido por toda a eternidade. Não há missa de sétimo dia que tire de lá, não há dinheiro, oferta de igreja, não tem reencarnação, não tem nada. Ou uma pessoa em plena consciência crê de todo o coração e se rende ao Deus único e verdadeiro, agora, ou ele jamais, jamais viverá eternamente na presença do Senhor. Jesus mesmo declarou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não são as suas obras, a vida eterna não é a igreja presbiteriana, a vida eterna está aqui, conhecer ao Senhor, conhecer a Jesus. E o apóstolo João escreveu sobre isso também, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero concluir esta mensagem nesta manhã, rogando, meus irmãos, queridos ouvintes, que estão em casa, que vão ouvir esta mensagem em outro momento, não desprezem a lei de Deus. Desprezar a lei de Deus é desprezar a Cristo. Sabe por quê? Porque se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há salvação. E, obviamente, não há necessidade do Salvador. Não há necessidade de Jesus. A lei lembra a cristãos e não cristãos o quão indignos nós somos, o quão pecadores nós somos. E aponta para Jesus Cristo, aquele que é digno para nos dar a salvação eterna e para transformar as nossas vidas. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E ela continua fazendo isso. Porque todas as vezes que eu leio os mandamentos, eu corro rapidamente para os braços do Senhor, porque é lá que eu encontro perdão, graça, misericórdia e santificação. A necessidade da lei, de todos os 10 mandamentos, por que nós precisamos se preocupar tanto com isso? Porque, irmãos, é a melhor maneira de dar glórias a Deus. Quanto mais obediência, mais Deus é glorificado, mais Deus é honrado. Agora, você quer descobrir se existem ídolos na sua vida? Verifique onde você tem posto a sua confiança, sua fé, onde você tem posto a sua gratidão.
Eu não estou dizendo que a gente não deve ser grata a outras pessoas por, às vezes, um carinho, um favor, o amor que elas nos devolvam. Claro que precisamos. Mas se a minha gratidão a qualquer pessoa ou instituição é maior do que ao Senhor, já existe um ídolo. Essa semana eu tive uma experiência muito legal com isso. Eu fui para o retiro de pastores, que eu faço uns 3, 4 retiros por ano, às vezes de 24 horas, 48 horas, e depende. E esse foi o meu último retiro do ano. Foi um retiro rápido, de 24 horas, e aí eu me percebi com uma idolatria, porque eu comecei a falar com outro pastor, comparando os pastores que são pastoreados com os que não são pastoreados, com os que são discipulados, com que não são discipulados. E tem 21 anos que eu sou pastoreado, discipulado nesse ministério, né, chamado Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. E eu, de uma certa forma, de repente o Espírito Santo falou assim: meu filho, claro que você precisa mesmo disso, precisa ser pastoreado, precisa ser discipulado. Mas quem tem te santificado, quem tem te livrado do pecado, não é o discipulado, não são os seus colegas, sou eu. Se eu não segurar na sua mão, todos os seus colegas podem segurar na sua mão, você vai cair, vai ser destruído. Continue sendo pastoreado, mas não faça disso um ídolo na sua vida. Irmãos, vamos colocar a prioridade de fato em primeiro lugar. Encerro com Isaías 43:10, que diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e creiais, e entendais que eu sou, eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Você é a testemunha de Deus na terra. Você não é da seita Testemunha de Jeová, mas você é a testemunha do Senhor Jesus. Você precisa dar testemunho de que não há outro Deus. Nunca houve e nem haverá. Que muitas pessoas olhem para a sua vida e vejam este único Deus e glorifique a este Deus, olhando para o seu testemunho, para a maneira como você vive, para a sua vida de obediência, e deem glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quero convidar o Ministério de